Graça e paz a todos queridos e amados do Senhor. Quem vos fala é o pastor Marcos Nas, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Queridos, vamos meditar hoje em Marcos capítulo 1, verso 35, com o seguinte tema: Aprendendo com Jesus na escola da oração. Assim diz a palavra do Senhor. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Amém. Queridos, convido a vocês nesta manhã a matricular-se na escola da oração. O nosso mestre é o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendamos com Ele. Jesus não apenas falou de oração, Ele orou. Seu exemplo é um poderoso encorajamento para a igreja. Hoje falamos muito de oração, mas infelizmente oramos pouco. Temos uma profunda teologia acerca da oração, mas não oramos. Falamos com vigor sobre o poder da oração, mas as reuniões de oração estão vazias. Citamos belos exemplos de homens e mulheres que se matricularam nessa escola e triunfaram pela oração, mas continuamos fora da escola da oração. Precisamos compreender, queridos, que não há poder sem oração. Não há unção do Espírito sem oração. Não há avivamento sem oração. Nenhuma obra importante de Deus é feita sem oração. Não há poder no púlpito onde os bancos estão vazios de oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eduardo Bondes disse que homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Sem oração, a pregação gera morte e não vida. Jesus orou com profundidade e pregou com autoridade. Destacamos, queridos, 3 fatos acerca do ministério da oração de Jesus. Primeiro, o cansaço físico não impediu Jesus de orar. A gente observa isso no verso 35 do texto lido. Jesus levantou-se de madrugada. Depois de um dia inteiro de trabalho, foi para um lugar deserto a fim de orar. Ali ele derramou o seu coração em oração ao Pai Celeste. Jesus entendia que intimidade com o Pai deveria preceder o exercício do ministério. Jesus deu grande importância à oração. Ele mesmo orou quando foi batizado, orou uma noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos. Ele se retirava para orar quando a multidão procurava tão somente por causa de seus milagres. Ele orou antes de fazer uma importante pergunta aos discípulos e também orou no Monte da Transfiguração, quando o Pai consolou antes dele ir para a cruz. Ele orou antes de ensinar os seus discípulos a oração do Senhor. Jesus orou diante do túmulo de Lázaro, orou por Pedro, antes que este o negasse. Orou durante a instituição da ceia, orou no Getsêmani, na cruz e também após a ressurreição. Hoje a palavra de Deus diz que Ele intercede por todos nós. Vemos isso em Romanos 8,34. Se Jesus, que era santo, inculpável, puro e apartado dos pecadores, orou continuamente, quanto mais nós, que somos sujeitos a fraquezas, devemos orar. Se Ele necessitou orar com alto clamor e lágrimas, quanto mais nós devemos clamar, que ofendemos Deus diariamente, de tantas formas. Mas em segundo lugar, para Jesus, a oração era intimidade com o Pai e não desempenho diante dos homens. Jesus buscava mais intimidade com o Pai do que popularidade. Ele era homem do povo, mas não governado pela vontade do povo. Sempre que os homens o buscavam apenas como um operador de milagres, via nisso uma tentação, mais do que uma oportunidade, e refugiava-se em oração. O evangelista Marcos registra 3 momentos quando Jesus preferiu o refúgio da oração. Primeiro, depois do seu bem-sucedido ministério de cura em Cafarnaum, quando a multidão o procurava apenas por milagres. Segundo, depois da multiplicação dos pães e peixes, quando a multidão o queria fazer rei. Terceiro, no Getsêmani, antes da sua prisão, tortura e crucificação. Queridos, certa vez eu ouvi de um pastor que uma de suas experiências mais marcantes que ele teve na Coreia do Sul foi entender a prioridade que as igrejas dão à oração. Praticamente todas as igrejas evangélicas
tem reuniões de oração ou reuniões diárias de oração pela madrugada naquele país da Coreia do Sul. E quando esse pastor presbiteriano perguntou por que eles oravam de madrugada e se essa prática não era apenas um costume oriental, ele ouviu a seguinte resposta: no mundo inteiro as pessoas levantam cedo para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar. Por quê? Porque Deus é a prioridade da nossa vida. Mas em terceiro lugar, queridos, Jesus dava mais valor à comunhão com o Pai do que ao sucesso diante dos homens. A multidão desejava ver a Jesus novamente, não para ouvir sua palavra, mas para receber curas e assistir à operação de milagres. A gente vê isso no capítulo 1 de Marcos, verso 37. Certamente, Pedro não discerniu a superficialidade da multidão, sua incredulidade e sua falta de apetite pela palavra de Deus. Todo pregador é fascinado com a multidão, mas Jesus algumas vezes fugiu dela para refugiar-se na intimidade do Pai por meio da oração. A intimidade com Deus por meio da oração é mais importante do que o sucesso no ministério. O pregador que busca intimidade com Deus mais do que a popularidade diante dos homens sabe ir ao encontro das multidões e também fugir delas. É tempo de nos matricularmos na escola da oração e aprender com Jesus a nos deleitarmos em Deus e fazer sua obra com eficácia. Que de fato, queridos, possamos orar ao Senhor, colocar diante dele aquilo que é necessidade, mas não apenas isso, mas também agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo ensino da mesma, obrigado ao Senhor porque nós temos em Cristo um modelo de santidade, mas também um modelo de oração. Obrigado porque podemos aprender com o Mestre como viver uma vida consagrada e com intimidade contigo. Nós agradecemos e oramos pedindo a Tua bênção sobre todos que ouvem da Tua palavra. E agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. A todos queridos e amados do Senhor, tenhamos um bom dia passados na sua presença. Amém.